e graça. Hoje eu gostaria de nos levar, o Espírito Santo gostaria de nos levar por um caminho diferente, né? Constantemente a gente fala sobre a vida de Jesus, falamos sobre os sinais, né, que está acontecendo sobre a terra. Só que hoje o Espírito Santo me ministrou de forma diferente, né? E hoje essa ministração vai ser baseada em 3 perguntas, que são elas: de onde viemos, quem somos, para onde vamos, né? Eu me lembro que antes de eu conhecer Jesus, antes de eu aceitar Jesus, essa pergunta me atormentava, né? E muitas vezes eu olhava para o céu e dizia: quem eu sou, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, né? E uma pergunta que me atormentou por muito tempo antes de aceitar Jesus. Aceitei Jesus muito novo, né? Mas existem pessoas ainda que aceitaram Jesus, ainda tem certas dúvidas sobre isso, né? E hoje nós iremos trazer aqui algumas respostas bíblicas, né? E também para que possamos entender, né? Que verdadeiramente nós não somos daqui, estamos aqui de passagem, né? Vamos lá. A primeira pergunta é: de onde viemos? A Bíblia diz em Gênesis, né? Capítulo 1, verso 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, né? É interessante aqui, que aqui é onde acontece a criação. A gente vê que Deus, ele cria tudo, né, através da palavra. A ciência tem uma teoria chamada a teoria do Big Bang, que acredita que tudo foi feito através de uma explosão, né? E na minha concepção, eu acredito que a ciência e a Bíblia batem nesse momento, na minha concepção, porque quando Deus fala, a Bíblia diz que a voz de Deus ela é como voz de muitas águas, né? Ou seja, quando Deus fala, acontece realmente uma explosão, só que uma explosão que se cria, né? Porque Deus cria as coisas do nada, né? Simplesmente através do poder da sua palavra, né? E nós vemos que tudo Deus ele foi: haja luz e houve luz, haja separação entre águas e águas e houve. Tudo Deus foi falando e foi se construindo e foi acontecendo. Mas quando Deus ele chega no ser humano, você imagina, hein? A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando chega no ser humano, Deus para e imagina a cena, né? Deus ele desce ali, ele pega o homem, como diz a Bíblia, pega o pó da terra e começa a formar um homem, começa a formar um ser, né? Ali, né? Começa a dar forma ali com as suas próprias mãos, né? Deus ele começa a formar ali aquele homem, ou formar aquele boneco aquele boneco de terra, vamos dizer assim, um boneco, né? Ali, né? Depois que aquele boneco tá pronto, a Bíblia diz que Deus ele soprou o fôlego de vida dentro daquele boneco. E aí tem um versículo que fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Ou seja, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, feito pelas suas próprias mãos, né? Aqui está a origem, né? Aí muitos tentam, né? Óbvio, né? Que as pessoas tentam explicar de diversas formas, mas é impossível quando a gente olha pra gente, quando a gente olha para a capacidade que o nosso cérebro tem, para a capacidade que tem o nosso corpo, para a capacidade que tem o nosso sistema digestivo, para a capacidade que tem a nossa cognição, todo o nosso ser. Quando a gente olha para a gente vê que não foi obra do acaso, a gente vê que teve a mão de um criador, né? A gente vê que a resposta
mais óbvia, mais clara, mais precisa, é aquilo que a Bíblia nos diz, que fomos feitos por um Criador à sua imagem e semelhança, como diz a palavra, né? Essa daqui é a primeira resposta. Agora vamos para a segunda resposta. Segunda pergunta, na verdade, né? Quem somos? Né? Quem somos? Eu digo isso como cristão. Quem nós somos quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus? Quem que nós somos, né? Olha o que a Bíblia diz. Em João 1, em João 1, capítulo 12, 13. Ó, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. É interessante, né? Mas como assim? Você falou que Deus criou, sim, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança ali. Todos foram criados daquela forma ali, né? Deus ele mostrou, na hora de criar o homem, ele criou com as suas próprias mãos. Ele parou e criou com as suas próprias mãos. Só que, nesse caso aqui, o homem, nós sabemos que o homem ele pecou, né? E foi destituído ali da presença de Deus, né? E ali, todos sabem a história, Deus ele envia Jesus, né? E como que nós podemos se identificar novamente, né? Ó, olha o que me diz a Bíblia. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que entregar a vida para Jesus e que creem no nome de Jesus vão ser considerados filhos de Deus, né? E como filhos de Deus, também seremos, não teremos identidade terrestre, teremos uma identidade celestial novamente. E aí nós encontramos quem nós somos em Cristo, quem nós somos de verdade. Somos filhos de Deus, né? E como filhos, nós não somos daqui. Nós não vivemos pelos parâmetros mais terrestres, né? Estamos na Terra, estamos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui, né? A nossa identidade não se resume aqui nesse plano, mas sim num plano além, muito além do nosso entendimento, muito além, né, daquilo que nós entendemos até com nossos sentidos, né? Porque através de Jesus nós somos resgatados e feitos filhos de Deus, e como filho nós somos participante do reino e das maravilhas que está preparado para os filhos, né? Através de Jesus. Aquele que aceita Jesus, aquele que reconhece Jesus, passa a ser participante, né? Mas participante do quê, né? Aí nós vamos para outra pergunta, responder a outra pergunta. Ok, Maius. Ok, irmão. Deus nos fez, viemos de Deus, né? Quando a gente aceita Jesus, somos feitos filhos de Deus. Mas qual é o propósito, né? No final, para onde vamos, né? Olha o que a palavra diz. Em Apocalipse 21, olha o que diz, 21. Deixa eu ver aqui, mais pra cima, aqui, ó, aqui. Olha o que a Bíblia diz, né? E no final, né? Olha para onde nós iremos. Como os filhos, temos direito de ir para esse lugar. Olha, o que diz a Bíblia. Olha que interessante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vejam bem, a nossa realidade já passou e o mar que a gente conhece já não existe mais. É tudo novo, tudo se fez novo. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus.
está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui de novo. Desculpa pelo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas vou ler só até aqui. É interessante, né? Você vê? Nós iremos para esse lugar, onde haverá tudo novo, tudo diferente, tudo novo, meus irmãos. Novo não é pautado pelos parâmetros terrestres, né? Muitas vezes acontece muito isso comigo, principalmente quando eu me coloco em oração. Eu sou transportado para essa dimensão espiritual, né? Para esse contato lá com o outro mundo através do Espírito Santo. E normalmente quando eu volto das experiências que Deus me dá, o que acontece? As coisas perdem totalmente sentido nessa terra, porque você percebe que nesse lugar que está preparado, quando a gente se conecta com Deus, a gente percebe que é pautada por parâmetros, por sentimentos, vamos dizer assim, por parâmetros que não é daqui. Algo muito além e muito maior de tudo aquilo que a gente possa viver aqui nessa terra. É isso que Deus tem preparado. E como diz a palavra, tudo vai se fazer novo. O se fazer novo é em todos os aspectos, né? Ali, até em sensações e emoções terrestres que a gente acha que é maravilhoso, lá vai ser muito mais além de tudo isso, tudo que a gente possa imaginar, tudo que a gente possa sonhar, né? E na verdade, como diz a Bíblia, o próprio Deus estará ali conosco. Então vocês, os irmãos, imaginam, né? Imagina só, o próprio Deus morando com a gente, né? Então nesse dia eu gostaria que você refletisse e pensasse, né? Mesmo que muitas vezes, como cristão, a gente passa por lutas, passa por provas, passa por dificuldade, por perseguição, mas olha o que nos aguarda, né? São algo novo, algo que, como diz a palavra, aquilo que o ouvido não sentiu, não subiu ao coração do homem. Se aqui na terra, meus irmãos, muitas vezes quando a gente está ali em uma comunhão profunda com Deus, a gente se conecta e a gente não quer mais sair dali, porque a presença, a glória de Deus invade o nosso corpo, invade o nosso ser, invade o ambiente, invade a atmosfera onde a gente está, e a gente sente uma presença, e a gente sabe que nós estamos nesse nosso corpo carnal que nos limita de muitas coisas, né? Agora, os irmãos imaginam quando a gente estiver lá transformado, né, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Os irmãos imaginam o que nós iremos sentir, o que nós iremos experimentar, assim, verdadeiramente, aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, e o ouvido não ouviu, né? Coisas novas, coisas que nós nunca vimos, nunca sentimos, nunca pensamos, como diz a palavra, tudo se fez novo, né? E olha, é interessante, ó, está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, né? E olha aqui, quem vencer? Jesus não disse quem parar, quem desistir, ó. Tem até aqui embaixo, Jesus fala, ó: mas quanto aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte, né? Mas aqueles que recusar tudo isso daqui, aqueles que lutar,
né? Lutar, meus irmãos, não significa não errar. A gente vai errar, porque nós estamos nesse corpo carnal, cheio de falha, cheio de pecado, que o nosso corpo corre pro mal, né? Mas olha aqui, ó. Mas aquele que vencer, quem vencer, ele dará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, né? Então é aquilo que eu sempre falo. A gente sempre tem que estar lutando, lutando, lutando. Lutar, guerrear, significa que nós sempre vamos vencer. Nós vamos perder, nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas a gente precisa lutar. Aquilo que eu sempre falo, não importa. Óbvio, importa, mas mais importante é o fim do que o meio, né? Mais importante é o fim do que o início. Então é muito importante a gente ser. A gente caiu. O sangue de Cristo nos purifica, nos lava, nos limpa e vamos de novo, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? O amor de Deus foi tão grande por nós, tão grande, que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Eu não estou falando que a gente tem que pecar, 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 ficar pecando e seja por isso mesmo, não. Eu estou falando para aqueles que estão lutando, estão guerreando, são perseguidos, passam por perseguições, passam por guerras, por lutas, briga com nós mesmo, porque a nossa briga é contra a nossa própria carne, né? Eu estou falando que haverá uma recompensa, né? Se a gente experimenta pequenas partes aqui na Terra e a gente já vai para outro mundo. Existem momentos, eu falo por mim, existem momentos que eu sou tão envolvido com a glória de Deus que eu falo para Deus, Deus, eu não quero mais voltar, não, deixa eu aqui mesmo, né? Que Deus, ele, aqui em terra isso, né? Ele nos dá, Deus me permite viver isso, visão, arrebatamentos, experiências assim que são transcendentais, vamos dizer, e é fora de tudo que eu já experimentei nessa terra, né? Se aqui a gente tem pequenas porções, os irmãos imaginam quando a gente chegar lá, né? Tudo vai se fazer novo, vão ser uma realidade nova, né? Vai ser tudo diferente, né? E essa é a palavra que eu deixo hoje, né? Para os irmãos, que os irmãos hoje possam meditar, né? E saber que nós não estamos aqui por um acaso, nós somos peregrinos, estamos apenas de passagem e a nossa morada não é aqui, é no novo céu e na nova terra, que Jesus disse, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar e volto para buscá-los, né? Para onde ele estiver, nós possamos estar junto com ele, né? E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus abençoe.